Fala galera, hoje a nossa aula vai ser sobre o método cascata, é o último método que eu vou mostrar para vocês utilizando apenas projetos puramente pneumáticos, beleza? Então eu dividi esse método em 6 passos, sendo o primeiro, dividir a sequência de movimentos em grupos, o segundo, desenhar as suas linhas auxiliares, o terceiro, o número de válvulas inversoras, cálculo de número de válvulas inversoras ou de memória. O quarto, qual linha será pressurizada inicialmente. O quinto, colocar todas as válvulas de sinais. E o sexto, a válvula rolete em série com a válvula de partida. Tudo bem, então vamos para o nosso primeiro passo aqui, ó. Dividir a sequência de movimentos em grupos. Qual é a diferença entre esse grupo do método cascata para o método intuitivo? Caso você não tenha visto ainda o método intuitivo, basta você olhar o meu vídeo anterior. É que o método intuitivo, cada sequência de movimento ou cada movimento, cada passo equivaleria a um grupo. No meu método cascata já é diferente. Eu preciso fazer inicialmente uma análise da minha sequência de movimento. Então, sem levar em consideração os sinais que vão indicar avanço ou retorno, eu vou apenas olhar a sequência de letras. Então fica AB, BA. O que indica um grupo? Não haver nenhuma repetição. Enquanto não houver uma repetição, quer dizer que aquelas letras que já passaram fazem parte do mesmo grupo. Então aqui eu tenho A, B e depois repete o B. Então houve uma repetição. Então aqui finaliza-se o primeiro grupo, que seria AB, e inicia o segundo grupo, que seria BA. Então nesse caso aqui eu tenho dois grupos fazendo a validação pela minha sequência de letras e repetições. O segundo passo seria desenhar as minhas linhas auxiliares. As minhas linhas auxiliares seriam iguais ou igual ao meu número de grupo. Então veja que eu tenho dois grupos e eu desenhei aqui no meu esquemático, que já está pronto, duas linhas auxiliares. Veja que eu tenho dois cilindros, o A e o B. Eu já coloquei aqui o cilindro A, o cilindro B, com suas respectivas válvulas de comando principal. O terceiro passo seria o número de válvulas inversoras, que eu chamei de I. Algumas literaturas vai estar, ao invés de válvulas inversoras, válvulas de memória. O que são válvulas inversoras ou de memória? São as válvulas responsáveis por pressurizar as minhas linhas auxiliares. E nesse caso, para encontrar a quantidade de válvulas inversoras ou de memória, que é I, basta eu pegar a quantidade de grupo menos 1. Então eu tenho dois grupos menos 1, então eu vou ter apenas uma válvula inversora. E veja que a minha válvula inversora eu determinei como sendo uma 452. Mas você poderia optar também por utilizar uma válvula 442. Lembrando que eu estou falando da regra do VOP. Vias, orifícios e posições. Então seria 4 vias, 5 orifícios, 2 posições. Essa seria a quantidade de válvulas inversoras. I é igual a G menos 1. Qual linha será pressurizada inicialmente? É aí que eu vou começar o meu projeto, porque até aqui foi mais para fins de análise, mas agora entra para valer o meu projeto. Então eu já tenho aqui as minhas válvulas de comando principal, juntamente com os meus cilindros, as minhas linhas auxiliares e a minha válvula inversora, que é uma válvula 452, como dito anteriormente. Aí vem o quarto passo. Qual linha será pressurizada inicialmente? Para isso, eu preciso fazer a análise do meu último movimento. O meu último movimento neste exercício aqui é o A-. O A-, ele faz parte de qual grupo? Do grupo 2. Ou seja, então a minha linha pressurizada inicialmente será a minha linha do grupo 2. Mas poderia acontecer de, em algum momento, ao invés da minha linha pressurizada ser a número 2, ela ser a primeira linha?
Pode, e eu vou mostrar um exemplo para vocês. Aqui eu tenho uma sequência de movimentos AB, A mais, B mais, B menos, C mais, C menos, D mais, A menos, D menos, certo? Então vamos primeiro descobrir a quantidade de grupos que tem. Então vamos lá, A mais, B mais, e depois repete o B. Então eu tenho um grupo aqui, e aqui inicia-se o segundo grupo. B menos, C mais, e depois repete o C. Então aqui eu tenho o fim do meu segundo grupo, e aqui inicia o meu terceiro grupo. Então vem C menos, D mais, A menos. E depois vem um D menos. Veja que o D menos já tem uma letra D no meu grupo 3 aqui. Então aqui finaliza o meu grupo 3 e iniciaria o meu grupo 4. Porém, imagine que essa sequência equivala a essa folha aqui. Esse aqui seria a minha sequência de movimentos. Se eu pegar essa folha e dobrar ela, veja que eu posso unir o final com o início. E perceba que quando eu faço esse esquema aqui, dobrando, o meu D vai encontrar com o meu A. E D, A, B, não há nenhuma letra repetida, ou seja, eu posso falar que essa última letra, que é o meu último movimento, equivale ao meu primeiro grupo. E é por esse motivo que foi colocado aqui nesse slide que essas duas sequências mais essa equivale ao meu grupo 1. Esses 3 passos aqui equivalem ao meu grupo 1. O mesmo não pode ser dito dessa sequência aqui, porque se eu fazer esse mesmo esquema aqui de interligar o final com o início, veja que o A já tem nesse grupo de cá. Então, por isso, a minha linha a ser alimentada e pressurizada inicialmente é a minha linha número 2. Se o último movimento estivesse no meu grupo 1, aí a minha linha pressurizada inicialmente seria a linha do grupo 1. Então, nesse caso aqui, eu já vou pressurizar a minha linha auxiliar número 2. Tudo bem, eu vou pegar aqui uma válvula 232 de acionamento por botoeira e retorno por mola, e eu vou pegar um sinal da minha linha 4, que é a linha que vai estar pressurizada inicialmente, certo? E ao mesmo tempo já vou colocar aqui o meu escape, lembrando que é só dar 2 cliques aqui nesse ponto 3 e vir nesse triângulozinho aqui, que é o terminator, triângulozinho. Coloquei o meu escape, e essa válvula aqui será responsável pela comutação da minha válvula inversora ou da minha válvula de memória. Então perceba o que eu fiz até agora. Eu tenho um ar comprimido pressurizado nessa mangueira aqui, porém não está indo para cá porque está bloqueado. Quando eu apertar a minha botoeira, essa posição será a posição verdadeira, ou seja, o meu ar vai vir aqui, vai comutar a minha válvula principal, a minha válvula de memória, e consequentemente, após isso, a minha linha 1 será pressurizada. Mas, inicialmente, o que está pressurizado é a minha linha 2, beleza? Vamos olhar para a nossa sequência de movimento. Veja que o primeiro movimento que eu vou fazer é o movimento A mais. A mais está em qual grupo? Grupo 1. Ou seja, então, quando a minha linha 1 for pressurizada, o meu A mais vai avançar. Lembrando que se você ainda não entendeu o que eu estou fazendo aqui, basta você olhar as minhas aulas anteriores que eu explico com mais detalhe como foi que eu montei aqui a minha válvula de comando principal e o meu cilindro pneumático. Então, a minha linha 1 sendo pressurizada vai comutar a minha válvula e consequentemente o meu A vai avançar, beleza? Vamos para o segundo movimento. O segundo movimento é o meu movimento B+. Mas o meu cilindro B só pode avançar quando o meu cilindro A estiver totalmente avançado. Ou seja, é um avanço condicional. E para isso, então, eu vou dar um Ctrl+C e Ctrl+V aqui nessa válvula. Eu vou utilizar uma válvula que eu vou chamar de válvula sensor, com sensor pneumático, que vai pressurizar ou enviar um sinal de ar
para minha válvula de comando principal do cilindro B apenas quando o meu cilindro A estiver totalmente avançado, ou seja, chegar aqui no meu S1. Beleza? Qual que é o grupo responsável por avançar o B+? É o meu grupo 1, ou seja, essa válvula vai receber um sinal de pressão do meu grupo 1. Aqui eu já vou colocar o meu sinal de escape. Da mesma forma, eu já vou deixar aqui para caso eu precisar mais uma vez, eu utilize ele. Tudo bem. Então, nesse momento, eu apertei o meu botão. O meu A vai pressurizar a minha linha 1. Vou até colocar aqui. Isso aqui pressuriza a minha linha 1. A saída de trabalho 4 aqui é a responsável por pressurizar a linha 1. Vai pressurizar a minha linha 1. O meu A vai avançar. O meu A avançando, quando estiver totalmente avançado, vai pegar no rolete da minha válvula de sinal, que vai enviar um sinal para comutação da válvula de comando principal B, fazendo o meu B avançar. O próximo passo seria o meu B retornar. Então, o que vai fazer o meu B retornar? É exatamente quando o meu S3 estiver total, ou o meu cilindro B estiver totalmente avançado, ou chegar algum sinal aqui em S3. Então eu vou pegar aqui essa válvula de sinal, eu vou pôr ela aqui, porque preste atenção em um detalhe aqui. O que está fazendo o meu cilindro B retornar é justamente o grupo auxiliar, ou a minha linha auxiliar número 2. Então veja que, e neste exato momento, a linha que está pressurizada é a linha número 1, porque o B está totalmente avançado, e o B faz parte do grupo 1, B+. Então beleza, então o que vai fazer a minha linha 2 ser pressurizada? Ou enviar um sinal para minha válvula de memória. Então estou enviando um sinal para minha válvula de memória aqui. Vou vir aqui, colocar Control Line. Eu esqueci de colocar aqui também, já vou colocar Control Line, beleza? Opa, não foi. Control Line, certo? Tudo bem, qual que é a última linha pressurizada? A última linha pressurizada, antes de começar o movimento do B-, é a minha linha auxiliar 1. Então, nesse caso aqui, eu vou puxar um sinal da minha linha auxiliar 1. Então, beleza. Quando chegar em S3 o meu cilindro B, esse aqui vai ser o meu S3, ele vai comutar a minha válvula inversora ou minha válvula de memória, fazendo com que a minha linha 2 seja pressurizada. A minha linha 2 sendo pressurizada, o meu B vai retornar. Beleza? O meu B retorna. Quando o meu B retornar, falta o último movimento relacionado ao meu grupo 2, que é o movimento A-. Nesse caso aqui eu vou pegar outra válvula de memória, certo? Vou colocar ela um pouco aqui embaixo. Ela vai ser a válvula que vai condicionar o meu cilindro A retornar, e veja que o A retorna, o A- no grupo 2, ou seja, o ponto de alimentação é a minha válvula do grupo 2. Qual que é o sensor que está aqui no meu rolete? O sensor rolete aqui é o meu S2, que é a condição para o meu A retornar. Então está aqui S2. Esse seria o meu projeto. Vamos verificar se deu certo. Para isso eu vou simular, vou aqui até deixar totalmente maximizado, simular. Veja que a minha linha 2 está pressurizada. Quando eu apertar o meu botão para enviar um sinal para comutação da minha válvula inversora, veja o que acontece. Antes eu vou vir aqui, Options, Simulation, Slow Motion Factor. Eu vou colocar 1 para 10 para diminuir a velocidade de avanço. Beleza? Então, cliquei. O meu cilindro A avança. O meu B avança. Veja que a linha auxiliar ainda está pressurizada 1. Agora,
pressurizou a minha linha auxiliar 2, o meu B retornou e o meu A retorna. Vou fazer mais uma vez. Vamos botar na velocidade normal, Option, Simulation, vamos colocar 1 para 1. 1 para 1. Ok. Forma mais rápida. Beleza. Esse seria o meu terceiro método. Veja que para sistemas onde eu tenho apenas válvulas pneumáticas de sinal de comando principal, existem 3 métodos que você pode utilizar para uma sequência de movimentos ou um ciclo de máquinas, que são o seu método intuitivo. Veja o meu primeiro vídeo falando sobre pneumática. Se você não lembra, vai aparecer um linkzinho aqui. O meu método passo a passo, que utiliza cada movimento ou cada passo, faz de cada passo um grupo, e o meu método cascata, que faz análise da sequência de movimento para determinar a quantidade de grupos que você precisa e, consequentemente, as linhas auxiliares. Você vai verificar qual que é o mais fácil para você utilizar para a sua determinada ou para o seu determinado, a sua determinada sequência de movimento. Só lembrando, para esse tipo de método, é recomendado que haja no máximo de 5 a 6 linhas auxiliares. Após isso, não compensa mais você trabalhar com sistemas que sejam puramente pneumáticos. Aí a gente vai começar a trabalhar com sistemas eletropneumáticos, que é o tema da próxima aula. Se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir primeiramente e depois se inscrever no meu canal. Falou, galera!